dia, meninas. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui comigo nesse dia, essa segunda-feira, estamos entregando a nossa semana ao Senhor. Obrigada, Jesus. Vamos entrando. Ai, Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele está aqui agora, nos constrangendo com um olhar tão doce, tão sábio. Nos ensina tanto, tanto, com tanto amor, com tanta mansidão. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Seja bem-vinda, meninas. Hoje teremos uma live poderosa, porque Jesus está aqui e Ele é o único que pode abrir os nossos olhos. Ele é o único que pode se entregar, se dar a nós mesmos. E por isso, ao partir o pão, que é o próprio Jesus, pão vivo que desceu do céu, os nossos olhos se abrem por causa de Jesus, por causa de Jesus. Se você lembrou de alguma amiga, envia o aviãozinho para ela. Às vezes ela esqueceu, chame-a para participar desse momento. Traga sua caneta, suas anotações, porque nós vamos discorrer muito sobre a palavra de Deus. Não deixe de anotar, porque muitas vezes você pode estar aqui na live e às vezes eu falo uma coisa rápido e você anota ali aquele tópico e depois vai novamente. Aquelas anotações, pega a sua Bíblia, estuda novamente o que foi falado e deixa o Espírito Santo te trazer coisas novas. É incrível, é maravilhoso demais como os caminhos do Senhor são insondáveis. Sempre há coisas novas para ser reveladas do céu para nós. Então eu vou ler um trecho aqui e você pode ler novamente. E o Senhor te trazer outras revelações, outras chaves poderosas para você ter mais entendimento da palavra de Deus. Sabe, eu tenho dito que não existem mulheres fortes, mulheres inabaláveis. Existem mulheres que são preparadas na palavra de Deus. São mulheres que são firmadas, o alicerce delas é a palavra de Deus. Nada mais que isso, nada além, nada aquém. A palavra de Deus é completa, é digna de confiança. Então eu quero que você prepare o seu coração agora. Nós vamos ler Lucas 24, se você está com a sua Bíblia aí. Quero que você pegue, abra, deixa aberto, porque a gente vai conversar e vai voltar e vou explicar algumas coisas sobre esse capítulo. Nós vivemos nos últimos 3 dias a comemoração da Páscoa. Você conhece a história. Esse é o momento mais importante da história cristã. É a ressurreição. E nós comemoramos agora. Deixa eu até abrir aqui para ler uma coisa muito interessante para vocês. Está em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui, onde fala da importância da ressurreição. E nós vivenciamos isso esse final de semana, a Páscoa, a morte de Cristo, a ressurreição dele. Deixa eu ver aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que nós temos. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Se a ressurreição não existiu, se a ressurreição é um conto, é uma história qualquer,
Não faz sentido, Paulo fala assim, não faz sentido a nossa fé se nós não aceitamos a ressurreição, se nós não entendermos a ressurreição, o poder da ressurreição. Paulo vai além, ele diz que nós somos falsas testemunhas se nós não tivermos entendido e compreendido o poder da ressurreição. E nós vivemos isso na sexta-feira, no sábado, relembramos esse momento, que é o momento mais importante da fé cristã. E eu quero ler com vocês uma passagem que vai relatar exatamente o que aconteceu naquele dia da ressurreição. Está em Lucas 24, se você já abriu aí, quero que você me acompanhe. E diz assim, Lucas 24, a partir do verso 13, tá? Eu quero ler com vocês, para vocês se visualizarem nesse momento. O título é Os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim, naquele mesmo dia, os discípulos estavam indo embora em uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Veja, Emaús estava fora de Jerusalém, uma cidade próxima, um vilarejo próximo. E esses discípulos iam conversando a respeito do que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha perdido a vida. E esses discípulos, então, conversavam a respeito disso enquanto andavam a caminho de Emaús. Enquanto conversavam e discutiam e falavam sobre tudo que estava acontecendo, o próprio Jesus... Gente, eu vou lendo e vou chamando a atenção de vocês para algumas palavras-chave aqui. Enquanto eles estavam indo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedindo de reconhecer que Jesus estava caminhando ao lado deles. Então Jesus perguntou: o que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão falando aí pelo caminho? E eles pararam tristes, disseram: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? E Jesus perguntou: do que você está falando? E eles falaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta, poderoso em todas as obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com seus principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E isso os discípulos falando para Jesus sem saber que era Jesus, tá? Versículo 21. Nós, os discípulos, falando deles mesmos, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois disso tudo, já estamos no 3º dia e nada aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Elas foram lá de madrugada no túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Ou seja, esses discípulos disseram assim para Jesus: não, tudo bem, até falaram lá que as mulheres foram, não tinha nada lá no túmulo, e elas falaram que tiveram uma visão e o anjo confirmou que o Jesus não estava no túmulo. E isso os discípulos contando para Jesus. De fato, alguns dos nossos discípulos, nossos companheiros, foram ao túmulo, verificaram a exatidão do que as mulheres haviam falado. Não viram nada, não viram Jesus lá. E então Jesus lhe disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus ali, eu fico imaginando Jesus assim, indignado: não é possível, vocês andaram comigo e não acreditaram. Aí, o versículo 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez uma menção. Jesus falou: então eu vou seguir.
E os discípulos falaram, não, porque já estava anoitecendo. E os discípulos falaram, não, fica conosco. Já é tarde, o dia está chegando ao fim. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. E partiu o pão e deu aos discípulos. Nesse momento, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Mas Jesus desapareceu da presença deles e se foi. E eles ficaram maravilhados e ao mesmo tempo perplexos. Como eles não perceberam que era Jesus? E um falou para o outro, não é verdade? Porventura não ardia o seu coração, não ardia o meu coração? Enquanto ele falava conosco no caminho, enquanto ele explicava das Escrituras, nosso coração não ardeu? Na mesma hora, eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros discípulos. E aí a história se segue. Eu quero conversar com vocês hoje e te perguntar, quem é você no caminho de Emaús? Esse texto narra esse importante fato da história. Quem é você nesse caminho? Sabe, a falta de compreensão dos evangelhos, a falta de compreensão da palavra de Deus, nos coloca no caminho de Emaús. Emaús aponta para um lugar onde você está acostumada a ler a palavra de Deus. O caminho de Emaús aponta para um lugar onde você vai todo domingo à igreja. O caminho de Emaús mostra que você está familiarizada com o Evangelho, com Jesus. Você fala muito sobre Ele, mas você fala pouco com Ele. Caminho de Emaús é esse lugar onde nós estamos ali, na roda viva. Nós falamos de Jesus, colocamos uns versículos nas nossas redes sociais, nós falamos o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, mas nós não temos intimidade com Jesus a ponto de perceber que Ele está do nosso lado. Foi isso que aconteceu com esses discípulos, que andaram por muito tempo ao lado de Jesus sem perceber que era Jesus. Na verdade, Jesus não só estava do lado deles, mas Jesus falou com eles e eles não perceberam a voz de Jesus. O coração deles não ardeu. E eu quero trazer alguns aspectos para vocês aqui e te fazer algumas perguntas. Deixa eu só abaixar aqui. Vamos lá. Eu anotei algumas coisas para não perder. No versículo 16 diz assim: porém, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. É muito importante você lembrar que esses dois discípulos estavam caminhando e eles estavam desesperançosos, eles estavam decepcionados, porque afinal havia uma promessa que Jesus iria realmente passar por tudo isso, mas que ele ressuscitaria. E eles estavam naquele momento da morte, nada aconteceu. A esperança deles havia ido embora. Emaús é um caminho de desesperança. Emaús aponta para um caminho de decepção. Talvez você que está aqui nessa live seja muito decepcionada, esteja muito abalada com alguns acontecimentos que podem ter acontecido com você, podem ter vindo sobre a sua vida. E você parece que não confia mais. Você parece que não se lembra das promessas de Jesus para a sua vida. Os dias difíceis, eles vêm. Mas é importante que nós não percamos a nossa esperança.
Porque a nossa esperança não nos decepciona. Sabe qual é a nossa esperança? É o próprio Jesus. Essa esperança nunca vai nos decepcionar. E eu quero te lembrar isso. Talvez você se veja nesse caminho, cabisbaixa, pensando, mas tudo acabou agora, não tem mais esperança para mim. Tudo passou. Eu esperava uma coisa, mas Jesus não veio. Jesus parece que me deixou, me abandonou. Estar no caminho de Emaús muitas vezes nos impede de ver, de enxergar, de ouvir e de sentir Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, é um versículo conhecido, diz assim: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós falamos muito isso. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas eu quero te perguntar, o que é o cooperar para o nosso bem? A gente tem que sair desse evangelho triunfalista, onde você pensa que um pouquinho de problema que você passa, um pouquinho de aperto, é porque você vai viver uma grande vitória. E geralmente essa vitória, não sei se inconscientemente ou por causa dos ensinamentos do mundo, que a gente acaba acreditando. Parece que a gente sempre liga essa vitória a algo material. Parece que a gente sempre acha que, não, se alguém me caluniou, mas eu vou ser honrada na frente da multidão. Não é esse o evangelho de Jesus, gente. Não é esse triunfalismo que Jesus viveu e nos ensinou. O nosso bem, que fala aqui, todas as coisas cooperam para o nosso bem. O nosso bem não é a provisão dessa vida. O nosso bem é ter as características de Jesus. Esse é o nosso bem. Nós entendemos que estar bem é ter as nossas necessidades supridas por estarmos em Cristo. Estar bem é ser o reflexo de Cristo. Estar bem não é ter um carro, ter uma casa, ter projeção. Não, estar bem é você refletir Jesus. Por isso que todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque nós somos levadas a manifestar Cristo. Nós somos cristãs. Nós precisamos manifestar Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é a própria esperança. Então, quando nós dizemos todas as coisas cooperam para o meu bem, é porque todas as coisas, as difíceis e as boas e as ruins, elas precisam te levar a manifestar Cristo Jesus, onde você for. Eu costumo dizer que nós temos oportunidades diárias de nos parecer com Jesus. E às vezes a gente não quer pegar essa oportunidade. A gente finge que não é com a gente. Às vezes no trânsito, às vezes no seu relacionamento com o esposo, Jesus está te falando, olha aí essa oportunidade de você se parecer comigo, perdoa. Olha essa oportunidade de você se parecer comigo, seja mansa. Olha essa oportunidade aqui de você se parecer comigo, seja amável. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas têm que nos levar a manifestar a vida de Cristo. Senão não faz sentido. No caminho de Emaús, no versículo 21, fala que eles perderam a esperança. Versículo 21 diz assim: nós, os discípulos, dizendo, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Muitas vezes nós não entendemos como Jesus age. Muitas vezes o nosso pensamento humano e preso às coisas dessa terra nos fazem colocar Jesus numa caixa e ele tem que fazer exatamente como eu entendo, dentro de um raciocínio humano. Querida, Jesus
é o Senhor. Ele é Rei de reis, Senhor de senhores. A nossa capacidade humana dificilmente vai alcançar os desígnios de Deus. Jesus não é um patrocinador dos nossos sonhos malucos, ele não tem que fazer tudo que a gente quer. Ele faz o que nós precisamos. E nesse momento, eles perderam a esperança. Porque Jesus havia morrido e ainda não havia ressuscitado, então eles meio que sentenciaram, vai ser assim. Não valeu tudo que eu aprendi sobre Jesus. Eu andei com Jesus. Meninas, presta atenção. Pode imaginar, esses discípulos, eles andaram com Jesus. Eles ouviram da boca de Jesus. E nesse momento, eles estavam sem esperança. Parece que nada do que Jesus falou foi verdade. E eu até ouso dizer, parece que Jesus não era a verdade. Tal era a decepção deles, tal era a desesperança desses dois discípulos. Sabe, você tem promessas de Deus na sua vida. Você tem palavras do céu sobre você. Mas aí você entra num momento difícil, num momento onde todas essas coisas que você está passando vão cooperar para o seu bem, para que você manifeste a vida de Cristo. E o que acontece? Acho que era coisa da minha cabeça aquilo que eu ouvi. Queridas, nunca duvide na escuridão daquilo que Jesus te falou na luz. Se Jesus te falou, se você tem uma palavra, fica com ela. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu nunca contei isso aqui. Talvez seja muito simples para vocês, mas é algo muito forte que eu ainda estou vivendo. O meu filho passou para um curso muito caro e ele passou numa faculdade particular e nós não tínhamos condições nenhuma financeiras de mantê-lo lá. Mas por uma direção de Deus, o meu esposo falou, ele vai fazer. Foi um momento muito difícil para mim, onde eu tive que me submeter. Na verdade, isso aí é uma outra pregação. Como eu sou trabalhada na submissão com meu esposo. E naquele momento a gente teve alguns embates, não de briga, a gente nunca brigou, mas assim, pontos de vista, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, e eu tenho uma mente muito racional, e ele é um homem de muita fé, me ajuda muito, me inspira demais. E nesse momento ele falou, nós vamos manter o Rafael na faculdade. Eu falei, meu Deus, a gente não tinha a menor condição. E, ok, mas por obediência e submissão ao meu esposo, porque eu sei que ele é o sacerdote da casa, e eu sei que Deus fala com ele. E eu sei que a minha mente é racional, e naquele momento eu sei que eu não ouviria a voz de Deus. Falei, ok, eu vou me submeter. Enfim, ele entrou para a faculdade, e cada semestre era assim, gente, um parto, assim. Era um desespero. A gente pensava, não, agora não vai dar. Agora não vai dar. E no meio do curso, chegou em fevereiro, quando a gente precisava fazer uma nova matrícula. Meu esposo falou, não tem mais como. Acabou. Não tem mais jeito. Aquilo foi muito difícil para nós, para todos nós. Meu outro filho, que já estava quase formando, falou, eu vou ajudar vocês, mas eu preciso formar. Mas nós não tínhamos tempo para esperar ele formar. E naquele dia, eu me lembro, foi um tempo muito difícil. Eu recebi uma ligação do meu pai terrestre. Ele não sabia do que estava acontecendo naquele dia terrível que a gente tinha tido. E ele sempre perguntava, e a faculdade do Rafael? E aí naquele dia eu falei, olha, não sei, não queria preocupá-lo, não queria falar para ele que a gente já tinha decidido que ele não ia estudar. E ele, do nada, falou assim, se vocês fizerem a matrícula dele agora, ele vai formar. Naquele momento não era o meu pai falando, era Deus falando.
Deus usou a boca do meu pai. Eu não tenho dúvida. E eu me apeguei àquela palavra. Eu me apeguei. Eu não sabia como seria. A quantia que nós tínhamos que levantar era muito alta para fazer a matrícula dele. Porque a gente tinha outras mensalidades em atraso, enfim. Eu me apeguei naquela palavra. Não foi o meu pai da terra que falou, foi o meu pai do céu. O meu pai que está no céu. E o meu filho não formou ainda. Mas todas as vezes, todos os semestres que nós temos que rematriculá-lo, eu lembro dessa palavra. E eu falo, ele vai formar, porque eu tenho uma palavra de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Que muitas vezes Deus nos dá palavras e naquele momento da dificuldade que eu sei que a gente fica abalado, queridos, mas eu estou aqui para te dizer, lembra do que Jesus falou. Não seja como esses discípulos que perderam a esperança. Eles andaram com Jesus, como eles não acreditaram? Eles tinham que ter esperado um pouco. Espera um pouco, não desista. Não diga que Jesus te esqueceu, te abandonou, não. Você está no processo, você está no caminho. Lembra das promessas? Eles perderam a esperança porque eles não viram Jesus ressuscitar. E muitas vezes nós não vemos as circunstâncias ao nosso redor mudando. Nós não vemos, nós não enxergamos o que está acontecendo. Parece que nada está acontecendo. Por quê? Porque nós queremos enxergar com a nossa vista. Queridas, vou liberar uma chave para vocês. Vocês só vão entender os processos de Deus, a vontade de Deus, quando o próprio Deus ampliar a sua visão. Não é a sua vista. A sua vista atrapalha a sua visão. Entenda isso. Esses discípulos andaram por vista. Olha, tá lá, morreu. Já foi até enterrado. Eles não viram Jesus ressuscitar. E isso fez com que a vista deles matou tudo que Jesus tinha falado para eles, enquanto eles andaram com Jesus. A esperança, então, não pode morrer. Dizem que a esperança é a última que morre. Não, eu quero te falar que ela deve ser uma sobrevivente na minha e na sua vida. A esperança não pode morrer, sabe por quê? A esperança é Jesus. Ele nunca vai morrer. Nunca. Minha querida, enche o seu coração de esperança agora. Enche o seu coração de Jesus. Ele está com você no caminho. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Coloque os seus olhos em Deus. Em tudo que Ele já te falou. Ai, mas eu nunca recebi uma promessa, uma palavra de Deus. Eis que te falo, que te digo. As promessas do Senhor estão contidas nesse livro. São elas que têm que nos sustentar no dia que a gente não vê as coisas acontecerem. Esses discípulos, além de perderem a esperança, eles se tornaram céticos. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Quantas de nós temos estado muito céticas? Não acredito mais. Ah, de novo isso aí? Ah, você acha? Você vai ver algo novo. Ah, essa palavra aí já virou chavão. Olha o que aconteceu com esses discípulos. Olha o nível de incredulidade deles. Está no versículo 21 a 24. E aí eles falam, conversando com Jesus, contando para Jesus. Lembra que no começo Jesus pergunta, vocês estão falando sobre o que mesmo? E aí eles começam a murmurar, falar do que estava no coração deles. E aí eles dizem, a gente esperava que ele fosse redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia e nada aconteceu. Quantas vezes você fala, nada aconteceu, Jesus não vai mais fazer, perdeu, acabou, cheguei no limite, não tem mais como acontecer nada. Essa mente cética tem que sair de nós. Isso impede da gente ver o milagre de Deus. Isso impede da gente ouvir Jesus, sentir Jesus conosco. Versículo 22 diz, é verdade que também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, elas foram lá de madrugada, não acharam o corpo, voltaram falando que tinham tido uma visão de anjos e afirmaram que ele vive. De fato,
os nossos amigos foram lá e realmente isso aconteceu. Era como se ele estivesse falando assim, ó, então, sabe o que é? O pessoal até falou lá que eles não tá mais no túmulo, vai saber, né? É tanta especulação nesse momento. Queridos, não dê ouvidos às especulações. Especulação é a voz do inferno sobre a sua vida. Fique com o que está na palavra. Fique com o que Jesus te falou. Esses discípulos não guardaram as palavras de Jesus. E eles ficaram céticos. Nada vai acontecer. Acabou a nossa esperança. Isso aqui que Jesus falou, que viria redimir Israel, acho que ele se enganou. Agora a gente vai ter que viver. Agora a gente vai ter que se virar. Enfim, vamos tocar o barco. Que mente cética, mulheres de Deus, por favor, abra esse entendimento que o Senhor tire esse ceticismo da sua mente. Fique com o que está na palavra. Às vezes alguém muito próximo de você fala, você vai começar um trabalho aí com mulheres? Porque eu estou falando isso porque muitas mulheres vêm até mim e falam, eu queria tanto começar um trabalho, não sei como eu começo. Mas muitas vezes elas sabem como começar. Só que as palavras que elas ouvem começam a trazer incredulidade para o coração delas. Mais um trabalho com mulheres, está lotado de mulher que fala para mulher, está lotado de reuniões de mulheres, congressos de mulheres, tanta coisa para mulher. Para quê? Mais uma? Para quê? Se Deus te falou, se Deus te deu a promessa, segura, guarda em oração. Vai gerar isso na presença de Deus, porque você vai ouvir o que Jesus vai falar. Sai do caminho de Emaús, onde você não ouve, não percebe Jesus. Foi isso que aconteceu com esses discípulos. A mente deles foi cegada pela decepção, foi cegada pela falta de esperança. E aí eles pararam de ver o mais importante. Perderam Jesus. Versículo 15 diz que Jesus se dispôs a andar com eles em Emaús. Mesmo sabendo de tudo que ele ia viver ali naqueles momentos. Jesus foi a Emaús. Mulher, Jesus está com você se você está em Emaús. Ele vai até você. Se você está nesse momento sombrio, se você está nesse momento difícil, se você está nesse momento confuso, mas Jesus me deu uma palavra, mas não vejo nada acontecer, eu quero dizer que ele vai até você. Olha o que está escrito no versículo 15. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Jesus vai até você. Mesmo que você tenha perdido a esperança em Jesus, eu quero te dizer que ele vai até você. Você nunca vai estar só. Nunca vai estar só. Mesmo que você tenha escolhido o caminho de Emaús, um caminho de incredulidade, um caminho de ceticismo, um caminho de indiferença, um caminho de desesperança, de decepção. A Bíblia diz que Jesus foi para Emaús. Ele está com você aí, aonde você estiver. Em que momento da sua vida você estiver, ele está com você. E ele vai abrir seus olhos em nome de Jesus, hoje. O Senhor, ele nos vê solitários. Muitas vezes a nossa luta é solitária, eu sei disso. Muitas vezes choramos no banheiro, choramos quando apagamos as luzes do nosso quarto e só o nosso travesseiro recebe as nossas lágrimas. E nesse momento você pensa que está só, que está sem esperança, que ninguém vai te ajudar. Jesus se importa com você. Ele vai até você. Mesmo que o seu coração esteja distante, ele está pronto a ir até você. Ele se propõe a caminhar conosco. Ele se propõe a nos ouvir. Jesus foi até Emaús para ouvir os discípulos. Lembra quando ele se aproximou e falou, sobre o que vocês estão falando? Jesus se interessava em saber. E eles ali derramaram o coração deles. Falaram o quanto eles estavam sem esperança. O quanto aquele momento estava sendo difícil para eles. Jesus se importa com você. Fala para ele. Para de murmurar ao vento. Para de murmurar para pessoas.
Leva as suas causas a Jesus. Ele está com você em Emaús. Fala, Senhor, não entendi. O Senhor me deu uma promessa e agora nada acontece. Eu não consigo ver, Senhor. Abre os meus olhos. Eu quero te ver. Eu quero te ouvir novamente. Esse Jesus que está com você no caminho de Emaús. Muitas vezes Ele permite que nós cheguemos em Emaús para que Ele possa revelar o propósito dEle. Para que Ele possa nos direcionar de volta para o caminho de Jerusalém. Chegar a Emaús é às vezes chegar no fim do poço. Chegar a um lugar onde não vemos mais saída. Mas Jesus quer nos resgatar e nos levar de volta para Jerusalém. É esse lugar. Jerusalém aponta para a plenitude de Deus. Jerusalém aponta para o lugar da morada de Deus. Para um lugar pleno, cheio da vontade, do propósito de Deus. Versículo 32 diz assim... Depois, versículo 30. E aconteceu, eles chamaram Jesus, falou, Jesus, não vá, não continue, vamos ficar aqui com a gente. Nós vamos passar a noite aqui, já está tarde. E Jesus resolveu ficar com eles. Havia um propósito. E diz aqui na palavra de Deus, no versículo 30, aconteceu quando eles estavam à mesa. Quando eles estavam sentados ali. Gente, eu fico imaginando uma coisa. Eles estavam sentados à mesa, de frente com Jesus, e não perceberam que era Jesus. Que louco isso. Às vezes a gente pensa, nossa, que absurdo. Como? Eu pensei, quando estava lendo, gente do céu, como assim? Mas muitas vezes nós somos esses discípulos. Jesus está ali na nossa frente, mostrando tudo para nós. E a gente... Não consigo ver Jesus nisso. Jesus está ali falando. Eu estou aqui. Eu estou falando com você. Mas você está tão decepcionada, tão cheia de dor, cheia de ferida. E Jesus diz, quando ele abençoou o pão e partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso pão de cada dia. E quando ele parte esse pão, ou seja, quando ele se divide conosco, quando ele se dá para nós, se entrega, aí sim nós temos os nossos olhos abertos. Por que você está com o olho fechado? Talvez você não tenha comido desse pão. Talvez você não esteja se alimentando desse pão. Porque aqui, a Bíblia diz que em todo o caminho, eles não perceberam Jesus. Mas os olhos deles foram abertos quando Jesus partiu o pão. Do que você tem se alimentado? Você tem tido fome de quê? Tem comido o quê? Comido as notícias? As péssimas notícias que nós temos tido? Você tem comido de pessoas que falam coisas para você que não estão na palavra de Deus, que não te dão um encorajamento, que não movem a sua fé? Pessoas que murmuram, reclamam, mas não vai ter jeito, mas é o fim. Isso tudo vai te alimentando. Jesus está pronto para partir o pão com você. Coma dele. Seus olhos vão se abrir num nível que você vai falar, meu Deus, é isso. Esses homens, eles abriram mão de tudo para viver com Jesus. Eles andaram com Jesus, viveram com Cristo. Eles só não tiveram paciência de esperar o milagre chegar. E eu quero te dizer que eu estou aqui para te dizer isso. Espere um pouco, tenha paciência. Se o momento está difícil, não desista. A única coisa que você não pode fazer agora é desistir. Aliás, quando nós estamos sob pressão, naquele momento que você vê todas as portas fechando, não é momento de decidir absolutamente nada. Fique quieta. Não se mova. Você tem que se mover pelo que a Bíblia diz. Você tem que se mover pelo que Deus está falando para você. Se
tem ruído demais na sua mente, você não vai ouvir Jesus. Se tem ruído demais, pessoas falando demais, você está lendo coisas que não edificam a sua fé, para tudo. Mas não se mova. Não desista. No versículo, depois que eles abrem os olhos, que os olhos deles são abertos por causa do pão que foi partido, Jesus sai da presença deles. E eles ficam perplexos. Sabe aquela coisa? Foi assim que eles ficaram. E aí eles perguntaram o nome que eu coloquei nessa live. Por acaso o nosso coração não ardeu quando ele falou conosco? Oh, gente, como nós temos estado indiferentes. Às vezes Jesus te dá uma palavra, você lê a Bíblia, alguém vem compartilhar algo com você que Deus fez, que Deus está falando para você fazer, é o sentir de Deus. Olha, você vai vencer, você precisa olhar para outro lugar, olha para cima, seu socorro vem dos montes, olha para os montes de onde vem seu socorro. É como se fosse um conto da carochinha, você está indiferente. Quando os discípulos perceberam isso, acho que se eles pudessem, eles teriam voltado no tempo. Sabe aquela, já passou por isso? Às vezes você está vivendo um momento e você fala, meu Deus, eu queria voltar no tempo que eu ia fazer tudo diferente. Como que meu coração não ardeu? Jesus estava do meu lado, falando comigo, perguntando por que eu estava tão decepcionada e eu não ouvi Jesus. Eu não percebi o amor de Jesus. Eu não percebi a doçura de Jesus. Eu não percebi a mansidão dele, a paciência dele comigo. Meu coração não ardeu. Mulher, seu coração não tem ardido. Mulher, você não tem queimado, você não tem sentido queimar o seu coração. Para tudo. Para tudo. Volte para Jerusalém, sai do caminho de Emaús. A nossa esperança é Jesus. Nós já temos Jesus. Nós não podemos viver, não precisamos viver sem esperança. Quem é você no caminho de Emaús? Nós precisamos voltar para Jerusalém. Talvez você esteja concentrada demais nos seus problemas. Talvez você esteja concentrada demais na falta de solução. Não se desespere na sexta-feira. Olhe para o domingo da ressurreição. Às vezes você está presa lá no ambiente da morte, no ambiente da desesperança. Não tem jeito, morreu mesmo, acabou. Espere o domingo, enche o seu coração de esperança pelo domingo da ressurreição. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive. Por isso nós podemos crer no amanhã. Não tem esse hino tão famoso. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, não preciso temer. Eu não preciso temer más notícias. Ele está comigo. Ele não me abandona. Ele não morreu. A esperança não é a última que morre. A esperança nunca morre. A esperança vence a morte. Porque a esperança tem nome. A esperança tem nome, a paz tem nome, a sua alegria tem nome. É Jesus. É Jesus de Nazaré. Volte para Jerusalém. E eu quero concluir. Os discípulos, depois que perceberam tudo isso, que os olhos foram abertos, naquele momento, houve uma ação. E Jesus está aqui te convidando para você se levantar e se posicionar. Os discípulos se posicionaram. Olha o que está escrito no versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora. Os olhos foram abertos. Eu tomo uma decisão, eu vou voltar para Jerusalém. Emaús não é meu lugar. Emaús é um lugar de desesperança. Emaús é um lugar de mente cética. Emaús é um lugar de indiferença. Emaús é um lugar de vista.
Jerusalém é um lugar de visão. A vista te impede de ter visão. Volte para Jerusalém. Se levante hoje e diga: eu não vou mais ficar aqui. Os meus olhos foram abertos porque eu comi Jesus. Eu comi o pão. E é impossível uma mulher que come de Jesus, que se alimenta de Jesus, que vive com Jesus, que conhece Jesus. Ela não é familiar só. Ela é íntima. Eu sempre falo isso aqui e eu vou repetir mais uma vez. A familiaridade nos leva a uma vida de incredulidade. Mas a intimidade nos leva a uma vida de milagres. O milagre da ressurreição você só vai ver se você for íntimo de Jesus. Se você só for familiar com Ele, você vai viver no caminho de Emaús. Mesmo Ele estando do seu lado, mesmo Ele falando: eu estou aqui, sou eu que estou movendo. Todas as coisas que eu opero para o seu bem é para você refletir a minha vida. Não, mas você não vê, porque você é só familiar. Você fala de Jesus, você tem o crentez fluente, como diz a Helena, mas você não fala com Ele. Você fala dele, mas não fala com Ele. E uma mulher íntima, ela conversa com... Entendeu? Você é íntima do seu esposo porque você investe tempo com ele, você conversa muito com ele, vocês dois trocam experiências, vocês dois têm segredos, você tem coisas que conta só pra ele. Você é íntima. Você não é só familiar. Você não só sabe onde ele mora, o que ele gosta, mas você conhece o coração dele. É para esse lugar que Jesus está nos chamando, para um lugar de intimidade. Quando você tem essa intimidade, os seus olhos são abertos e você fala: meu lugar é Jerusalém. Eu não vou mais ficar em Emaús. Por acaso não ardia o seu coração quando Jesus falou com você? Ai, Pai, quero orar com você nessa manhã, para que os seus olhos sejam abertos, para que você veja Jesus. Feche os seus olhos onde você estiver agora. Eu sei que você tirou esse tempo logo de manhã. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Mas já que você está aqui, para tudo. Para tudo, para tudo, tudo. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Deus, nessa manhã, nós estamos aqui, Senhor. Muitas vezes no caminho de Emaús, num caminho distante do Senhor, num caminho onde o Senhor está conosco, mas nós não percebemos a Tua presença. Oh, Jesus, nós estamos, ó Pai, tão familiarizadas com o Senhor e tão longe, tão distante do Teu coração. Oh, Deus, quero, Senhor, te pedir sobre a minha vida e a vida de todas essas mulheres que se encontram aqui agora, Pai, onde elas estiverem. Há muitas situações que nos levam para Emaús, dificuldades, traições, decepções, perda de entes queridos, Pai, dores, feridas na nossa alma. Tudo isso, Senhor, é tão genuíno e dói tanto em nós, como doía no coração daqueles discípulos, Senhor. Senhor, mas nós não queremos nos levar e ser guiadas pelas nossas emoções. Senhor, a sabedoria que vem do Senhor nos tira, nos faz viver acima das emoções, nos faz viver pautadas na palavra, alicerçadas e fundamentadas no que o Senhor diz para nós. Esses discípulos andaram contigo, Senhor, e não foram suficientemente fortes, ó Pai, para não perder a esperança. Eles perderam o Senhor. Nós não queremos ser essas mulheres que perdem o Senhor. Nós queremos ser cheias, estar cheias de esperança mesmo no dia mau. Nós queremos, Senhor, ser essas mulheres que andam acima das circunstâncias, além das nossas dores, além das nossas perseguições, acima dos problemas, Senhor. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o nosso bem é fazer com que o Senhor seja visto. O nosso bem é ser reflexo do Senhor. Isso é o nosso bem maior.
Nós estamos aqui, Senhor, desejosas de ser essas mulheres, Pai. Nós hoje nos levantamos e nos posicionamos como esses discípulos. Eles se levantaram e foram para Jerusalém. Estamos de volta a Jerusalém, Senhor. Estamos caminhando, correndo para Jerusalém. Não queremos mais ficar em Emaús. Não estamos mais em Emaús. Que todas essas mulheres, ó Pai, saiam dessa live longe de Emaús. Longe, Senhor, da mente cética, de não acreditar mais, de ouvir a Tua palavra e aquilo não queimar o coração delas, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, nessa manhã. É isso que eu te peço, Senhor, para a minha vida. Eu quero ir para Jerusalém. Eu já estou indo para Jerusalém, onde eu posso ouvir claramente a Tua voz. Abençoa a vida dessas mulheres, a família delas, ó Pai. O lar, o casamento, os sonhos, os projetos delas, Pai. Que em todos esses momentos, que em todos os níveis, ó Pai, de relacionamento, todos os níveis de sonho, de projeto, de tudo, Pai, que elas viverem. Às 24 horas do dia, Senhor, os olhos delas estejam abertos, os olhos espirituais, que as escamas tenham caído, Senhor, que os ouvidos delas estejam atentos à Tua voz, atentos ao que o Senhor quer falar com elas, Pai, e que elas possam ver, enxergar o Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meninas. Tenham uma ótima semana. E estaremos aqui na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a vida de vocês. Meditem na palavra de Deus. Se você não entendeu o que é Emaús, volte e leia Lucas 24. Leia todo esse texto e peça ao Senhor que revele o que Ele quer falar com você. Talvez você precise de mais tempo nesse texto. Talvez há coisas específicas para você que Deus quer falar. Leia e medite novamente. Deus abençoe. Receba o meu abraço, o meu beijo e a paz do Senhor. Deus abençoe, meninas. Até a próxima semana.